Nós te adoramos, bendizemos a Ti. Santo, Santo, Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Vocês estão bem? Amém. Estou bem também. Graças a Deus. E hoje é um dia um pouco especial para mim. Obrigado para aqueles que me cumprimentaram pelo meu aniversário, completando 60 anos. Então, estou oficialmente na terceira idade. O que eu acho um privilégio. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Como nós vimos nos estudos anteriores, essa carta ela denuncia desvios doutrinários que estavam acontecendo nas igrejas da Galácia, da primeira metade do primeiro século. E isso foi uma tentativa maligna de perverter a palavra de Deus. E é sempre bom nós deixarmos claro que a nossa intenção com essa mensagem, do estudo dessa mensagem, não é atacar pessoas, não é atingir instituições, não é ofender crenças específicas, mas para que essa mensagem seja um alerta para o corpo de Cristo. Um alerta de que, da mesma maneira que estavam havendo desvios doutrinários no primeiro século, eles estão acontecendo no dia de hoje. Então, os judaizantes eles estavam tentando introduzir um sincretismo entre o cristianismo e o judaísmo nas igrejas daquela região. Nos dias de hoje, não é muito diferente. Algumas igrejas ainda não se decidiram se vão adorar a Deus dos moldes da nova aliança ou da velha aliança. Então, nós vemos culto com um grande investimento nessa área do judaísmo. E não é somente essa liturgia do culto, mas isso acaba impregnando a doutrina. E isso acaba afetando a maneira como as pessoas creem. Irmãos, é bom a gente entender que só sai dos trilhos aquilo que está nos trilhos. Os demônios doutrinadores, eles já sabem que o mundo jaz no maligno. O mundo já está fora dos trilhos. Então o foco deles é atacar o corpo de Cristo, gerando uma confusão. E como é que eles fazem isso? Usando os pregadores da atualidade. Paulo, é possível um pregador, um homem estudioso, cheio da palavra, um homem de oração, ele, em determinado momento, ele fala algo inspirado por Deus e no momento seguinte fala algo inspirado por demônios doutrinadores? É possível. A Bíblia nos dá exemplo disso em Mateus 16. Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Que tu é João Batista, que tu é Elias, que tu é Jeremias, um desses profetas. Ele falou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: é isso aí, Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai. Mas o interessante é que nesse mesmo capítulo 16, 7 versículos à frente, com o mesmo Pedro, Jesus disse para ele: arreda de mim, Satanás. Porque assim como Pedro foi inspirado por Deus para falar algo a respeito de Jesus, de que ele era o Filho de Deus, agora nesse momento ele foi inspirado por Satanás, com o propósito de desviar Jesus da sua missão. Então, irmãos, cabe a nós discernirmos o que é uma coisa e o que é outra. A nossa identidade como cristãos, ela está
fundamentada sobre 6 pilares. São as 6 doutrinas básicas da Bíblia. Elas se encontram em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Elas são fé em Deus, arrependimento de obras mortas, imposição de mãos, batismo de Jesus, que está relacionado ao novo nascimento, batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, a nossa identidade está sobre essa estrutura. Se um desses pilares é retirado, a estrutura não se sustenta. Então, se nós estamos em um lugar onde é desprezado uma dessas doutrinas que são básicas, ali não é um bom lugar para nós estarmos. Irmãos, vamos pensar da seguinte maneira. Você pega um copo de água limpa e coloca 60% de água do esgoto e oferece para uma pessoa beber. Ela olha, imediatamente ela vai dizer, não, essa água está contaminada. Não quero beber. Agora, se você bota 5, 10% de água de esgoto naquela água limpinha, pode ser que isso se torne imperceptível. E a pessoa bebe como se estivesse bebendo água limpa. É a mesma coisa com crenças erradas. Se você entra num lugar que tem 50%, 60% de doutrinas erradas, na mesma hora você rejeita. É notório aquilo. Agora, se tem 5%, 10% de doutrinas erradas, a pessoa parte do pressuposto que se 90% está certo, os outros 10% também. E acaba tomando para si aquelas mentiras como se fossem verdades. Irmãos, uma crença errada, ela não nos mata espiritualmente. O que nos mata espiritualmente é o pecado. Tiago 1,15 disse que o pecado, uma vez consumado, ele leva à morte. Romanos disse que pelo pecado entrou a morte. Então, uma crença errada, ela não vai nos matar espiritualmente. Mas ela pode muito bem impedir que nós venhamos a receber o melhor de Deus. Então, a pessoa está tendo uma crença errada e busca a Deus para que seja abençoada em determinada área. Deus deseja abençoá-la, mas não pode. Por quê? Porque ela está crendo errado. E tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Então vamos começar pelo capítulo 4. Nós já vimos os capítulos anteriores em outras ocasiões. Então vamos entrar nessa parte que eu reconheço que estudar um texto bíblico como a carta de Paulo aos Gálatas, ele é um texto denso, que tem algumas palavras de difícil compreensão, de difícil interpretação. Então, quando acontece uma situação dessa, é muito bom nós buscarmos versões que venham facilitar a nossa compreensão do texto. Então, eu trouxe a Nova Tradução Linguagem de hoje, que ela tem um texto mais leve, mais direto, e eu acho que se os irmãos puderem acompanhar nessa versão, vai ser ótimo. Eu vou ler do versículo, capítulo 4, do verso 1 ao 11, para que nós tenhamos um entendimento do contexto de tudo aquilo que Paulo vai falar. Amém? Então diz o seguinte, Gálatas 4, de 1 a 11. Digo mais isso, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios, são os tutores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Muitas traduções falam sobre rudimentos do mundo. E ele continua, mas quando chegou o tempo certo,
que a maioria das traduções fala em plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Abba, Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. No passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos outra vez? Então nós vimos numa aula anterior que o capítulo 3 de Gálatas, Paulo contempla 2000 anos de história, fazendo uma ligação entre 3 personagens bíblicos muito importantes: Abraão, Moisés e Jesus. A Abraão, Deus deu a promessa de que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio da sua descendência. Alguns séculos depois, ele deu a Moisés a lei. A lei não veio anular, cancelar a promessa. A lei veio trazer luz sobre a promessa. A lei veio para dizer que a promessa era necessária e urgente. E em Jesus a promessa foi cumprida. Aqueles que pela lei foram conduzidos a Cristo, então a lei serviu de aio, a lei foi um veículo para conduzir as pessoas a Cristo. Aqueles que foram conduzidos a Cristo por intermédio da lei, herdaram a promessa que foi feita para Abraão. Agora no capítulo 4, Paulo lhe repassa a mesma história. Do verso 1 ao 3, ele faz uma comparação da condição do homem sobre a lei. E do verso 8 a 11, ele fundamenta essa comparação e faz um apelo à vida cristã, que nós vamos comentar sobre ela mais no final. Então, nessa sequência de ideias que Paulo apresenta no capítulo 4, esse que nós lemos, do verso 1 a 11, essa sequência de ideias nós podemos resumir numa coisa: antes nós éramos escravos, mas agora nós somos filhos. Então por quê? Já que nós somos filhos, por que voltar à antiga escravidão? Então essa era a indignação de Paulo, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Vamos ver a condição do homem sobre a lei, o verso de 1 a 3. Então, sobre a lei, Paulo diz que o homem era como um herdeiro na sua infância, na sua minoridade. Ele tinha direito de tudo, era herdeiro de tudo, mas ele não podia desfrutar de nada. Ele era tratado, como a Bíblia diz, como escravo ou como empregado. Então, ele tinha restrições, ele não tinha liberdade. Até quando seria isso? Até o tempo determinado pelo Pai, é o que diz o verso 2. Aí no verso 3 ele faz uma comparação: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, antes de Cristo vir, nós éramos herdeiros das promessas que foram feitas para Abraão. Mas como crianças, durante a minoridade, nós não podíamos desfrutar dessa promessa. Essa era a condição do homem sob a lei. Agora vem a pergunta, já que a gente falou tanto sobre rudimentos do mundo, o que vem a ser isso? A versão Almeida, revista e atualizada, que eu gosto mais, sempre que eu vou ler a palavra, eu leio nessa versão, é que eu acho a maneira mais clara, exceto a linguagem de hoje.
ela diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas a Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Então essa tradução Linguagem de hoje, ela já traz uma luz sobre o que Paulo estava querendo dizer. Essa palavra rudimentos, ela no original em grego é stoicheia, que quer dizer elementos, fundamentos, e ela é aplicada basicamente em dois sentidos. Ela é usada no sentido das coisas fundamentais relacionadas às letras do alfabeto, então fazendo uma comparação de que o Velho Testamento foi um período de uma educação rudimentar para o povo de Deus, educação essa que foi completada com a vinda de Cristo. Isso é muito sensato, é equilibrado, faz sentido. Mas a Nova Tradução Linguagem de hoje fala sobre forças espirituais que dominam o mundo. E a gente logo começa a pensar, será que Paulo está dando a entender que a lei foi um plano maligno de Satanás? É claro que não, irmãos. A própria palavra diz que a lei foi dada por Deus a Moisés e aos anjos. Então, vamos ver o que Deus pretendia com a lei. Deus pretendia que a lei revelasse o pecado e levasse os homens a Cristo. A lei seria um passo intermediário para a nossa justificação. Seria um degrau para a nossa liberdade. E o que Satanás fez? Ele usou a lei como um beco sem saída. O homem chegou assim: eu não consigo cumprir a lei, como é que eu vou ser resgatado? Está tudo acabado. Mas o propósito de Deus é que o homem, pela lei, ele percebesse que ele não conseguiria cumprir a toda a lei, então ele não poderia ser salvo por justiça própria, pelos seus próprios méritos, e que ele precisa de um Salvador. Esse é o propósito de Deus. Então, plenitude dos tempos. Gálatas 4:5 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, em outras palavras, no tempo certo, no ambiente favorável, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Muito bem. Por que esse período da vinda de Cristo é chamado de plenitude dos tempos? Por que é chamado do tempo certo? Por que é chamado do ambiente favorável? Nós precisamos, para responder essa pergunta, precisamos ver qual era o cenário da época. Roma era um país que praticamente tinha conquistado todo mundo conhecido naquela época, subjugado às nações. As profecias que apontavam para a morte de Jesus apontavam para uma morte de cruz, que era uma prática comum de condenação dos romanos. Então era um componente importante para que as coisas se encaixassem. Os gregos, eles estavam influenciando a cultura da época. Não só a cultura, mas como a língua também. E eles estavam vivendo uma insatisfação na adoração daqueles deuses mitológicos. Eles estavam com fome, com um desejo de ter uma religião que fosse real, que satisfizesse as suas vidas. E por último, a lei já tinha cumprido o seu papel. O homem já tinha chegado à conclusão: por aqui não vai dar, eu preciso de um Salvador. Então é como se fossem peças de um quebra-cabeça. As coisas foram se encaixando ao longo dos séculos, até o momento, no tempo certo, no ambiente favorável, na plenitude dos tempos, falou: é agora. Tudo se encaixa. É só Jesus vir. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, esse tempo da maturidade, nesse ambiente favorável, Deus fez duas coisas.
A primeira delas é: enviou o seu filho. Gálatas 4:4 fala sobre isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. E ele continua dizendo: nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então a ênfase de Paulo aqui era a qualificação de Jesus para ser o Redentor do mundo. Ele era perfeitamente qualificado. Filho de Deus, nascido de uma mãe humana, então ele era divino e era humano. Nasceu debaixo da lei, então de uma mãe judia, de uma nação judia, sujeito a uma lei judia, então ele tinha que atender todos os requisitos da justiça. Então, no que diz respeito à divindade, humanidade, justiça, Cristo era qualificado de uma maneira muito especial, como possuindo tudo aquilo que fosse necessário para ser o Redentor do mundo. Porque se ele não fosse homem, ele não poderia remir os homens. Se ele não fosse justo, ele não poderia remer os injustos. Se ele não fosse filho de Deus, ele não poderia remir as pessoas para Deus, de maneira que se tornassem filhos de Deus. Então Jesus era plenamente qualificado. E a segunda coisa que Deus fez na plenitude dos tempos foi enviar o seu Espírito. Diz assim Gálatas 4:6. Esse versículo é lindo, irmão, não é por nada não. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Pelo fato de nós sermos filhos, Ele enviou o seu Espírito. Ele só envia o seu Espírito para os filhos. E essa expressão Abba, Pai, por que Paulo usou isso? Se era uma expressão em aramaico, típica da região da Palestina, e ele estava escrevendo para os Gálatas, na região das Galáxias, da Galácia, que hoje seria a Turquia. Então, geograficamente distante, eles não falavam o mesmo idioma. Por que isso? Porque Paulo estava fazendo uma ligação, uma menção das palavras de Jesus em Mateus 14:36. A maneira como Jesus se dirigindo a Deus, que era considerada como uma maneira desrespeitosa, chegar a Deus e dizer: Paizinho. O livro de Romanos, capítulo 8, 15 e 16, diz assim: quando nós clamamos Abba, Pai, o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o propósito de Deus de enviar o seu Espírito foi um propósito duplo. O primeiro deles, para garantir a nossa filiação. Então, ele enviou o seu Espírito para os filhos. É como se ele tivesse dando um selo, confirmando aquilo com a presença. Tem meu Espírito, é meu filho. A presença do próprio Deus habitando dentro. Uma chancela de Deus. Então, para garantir a confirmação, o meu Espírito está dentro deles, é meu filho, ninguém toca nele. E o segundo motivo foi para nos dar certeza dessa filiação. Quando nós clamamos Abba, Pai, o Espírito testifica ao nosso espírito essa certeza, essa convicção de que nós somos filhos de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: fique à vontade. Quando você se dirige a Ele e fala Abba, Pai, é como se você tivesse, o Espírito estivesse dizendo: ó, Ele é seu Pai, é o seu paizinho. Fique à vontade, você está em casa. Então Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos um status legal da nossa filiação. E enviou o seu Espírito para que nós tivéssemos uma experiência real dessa filiação.
Agora, uma pergunta que pode surgir: Paulo, como é que é esse negócio de testificação? O Espírito testifica, como é que funciona isso? Baseado no que está em Romanos 8,15, quando nós clamamos Abba Pai, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra clamar, ela está muito conectada com duas coisas: uma vida de oração e uma consciência da presença de Deus dentro de nós. Tem uma frase de Timothy Keller que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o caminho que ele, se referindo a Deus Pai, nos garante para a nossa filiação não é através de algum dom ou sinal, mas pelo calmo testemunho interior do Espírito, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo, quando oramos. Então, nos momentos de intimidade, que nós estamos nos relacionando com o nosso Pai, há um testemunho interior. O Espírito se comunicando com o nosso Espírito. Você é filho. Fique em paz. Está tudo certo. No verso 5 do capítulo 4, fala uma palavra que às vezes causa alguma dúvida no corpo de Cristo. Ele diz assim: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa palavra, da maneira como ela se encontra nas nossas bíblicas, ela é comumente interpretada de uma maneira errada. E não apenas de pessoas comuns, mas estudiosos da palavra, pessoas que publicam livros, e eles falam que nós somos filhos adotivos. Mas, na verdade, nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos legítimos de Deus. Como é que Jesus foi gerado em Maria? Pelo Espírito Santo. E nós, como somos gerados? Por uma divina semente, nós somos gerados pelo Espírito Santo. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos na família de Deus. Você adota uma criança, trata dessa criança como se fosse seu filho, todos os direitos e as mesmas atenções, tudo igual. Não há distinção entre os demais filhos. Mas se algum dia você for fazer um exame de DNA, o resultado do exame vai dizer: ele não é seu filho natural. Ele é um filho adotivo, não é? Não, é assim. Mas ele tem a sua cara, acontece isso. Eu conheci um garoto adotado de um amigo meu, é a cara dele. Acontece isso muitas vezes. Mas não é um filho legítimo. Agora nós não. Se for fazer um exame de DNA espiritual, vão ver que o nosso DNA é o mesmo DNA de Cristo. A nossa natureza é a mesma natureza de Deus. Nós nascemos de novo. Nós não fomos encaixados na família de Deus. Nós nascemos na família de Deus. Nós somos filhos legítimos. Não tenha dúvida disso. E por consequência nós temos todos os direitos que foram prometidos na promessa para Abraão. Então a prova de que nós somos realmente filhos de Deus é o fato de Ele ter nos dado o Espírito Santo. Efésios 1,3 diz: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, uma chancela de Deus, aquilo que nós já falamos, com o Espírito Santo da promessa. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu achei maravilhoso isso. Quando a irmã Duda ministrou, ela falou sobre esse versículo, na semana passada. No domingo seguinte, o pastor tocou no mesmo assunto. Eu já tinha preparado essa ministração. Irmãos, Deus falando a mesma coisa no mesmo versículo 3 vezes. É coincidência? Eu acho que não. Não é coincidência. Então eu vejo assim, o momento que nós estamos vivendo, o mundo sendo alarmado por uma ameaça,
uma marola que se chama segunda onda. E Deus quer gerar essa convicção em nós de que nós somos filhos. Nós estamos guardados debaixo das suas asas. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso lugar seguro, a nossa cidadela. Ele é o nosso escudo e broquel. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa proteção, irmãos. Você vai temer por quê? É essa convicção que eu entendo que o Senhor quer que nós carreguemos, nitidamente estabelecida dentro de nós. Agora diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então, se você é guiado, você é filho. O Espírito só mora dentro de quem é filho. Todos os que são guiados são filhos. Mas agora tem um detalhe, que é interessante e infelizmente. Nem todos os filhos são guiados. Por quê? Basicamente, 3 motivos. Ignorância é uma delas. Não sabem que podem ser guiados pelo Espírito. Eu vivi isso na minha vida. Eu estou no Evangelho há mais de 30 anos, irmãos. E eu congreguei um tempo numa denominação em que ninguém falava sobre isso. Se você precisasse de alguma direção do Senhor, você tinha que buscar os profetas. Só que o Espírito que habita dentro do profeta é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Se existe uma profecia para você, é só para testificar aquilo que o Senhor já te falou. Então as pessoas não eram guiadas pelo Espírito, ficavam correndo atrás de profetas, visões, sonhos e revelações, por ignorância. Elas não sabiam que podiam ser guiadas. Segundo motivo, elas sabem que podem ser guiadas, mas não sabem como. E aí nisso a gente dá graças a Deus pelo Centro de Treinamento Rema. Porque ele traz luz sobre esse assunto. Existe uma matéria exclusiva sobre isso. É lógico, você pode adquirir esse conhecimento pela literatura, é possível, mas ali está tudo didaticamente estruturado para você se desenvolver nessa área. Então, as pessoas, elas sabem que podem ser guiadas, mas não sabem como ser guiadas, porque às vezes são intimidadas por aquilo que as pessoas falam, a maneira como as pessoas falam. Irmãos, Deus nos guia por um suave testemunho interior. Sim, não, faz, não faz. Mas as pessoas, quando vão contar suas experiências, é um conversê, é um falatório que não é normal. E isso intimida as pessoas. Eu falo assim, eu não vou conseguir isso. Essa conversa toda. Então, é de uma maneira muito sutil que ele vai se comunicando conosco. E o terceiro aspecto, a pessoa sabe que pode ser guiada, ela sabe como ser guiada, mas ela não se deixa ser guiada. Vamos ver uma palavra em português para definir isso. Desobediência? É isso mesmo. Ela recebe uma instrução, mas não obedece. Eu já tive experiências desse tipo. Irmãos, todas as minhas finanças são praticamente alocadas no mercado financeiro, bolsa de valores. Num dia, como quase sempre, eu abri a bolsa na abertura do mercado para ver como é que estava aquele dia. Eu recebi uma instrução muito clara, quando eu botei o olho num determinado papel. Compra de manhã e vende de tarde. Eu não tenho o hábito de fazer day trade, comprar de manhã e vender de tarde. No mínimo eu faço swing trade, que é vender no dia seguinte, ou eu fico em position. Enquanto está me dando dinheiro, eu fico com aquele negócio. Mas nesse dia eu recebi essa instrução, compra de manhã e vende de tarde. Só isso. Aí Espírito, veio de ti essa dica financeira? Aí eu não obtive resposta.
que eu fiz? Eu obedeci. O mercado, naquele dia, estava bombando, e eu fiz exatamente aquilo. No final do dia, eu vendi aqueles papéis, tive um bom lucro. Alguns meses depois, eu recebi uma instrução parecida, para comprar de manhã e vender de tarde. Só que o que eu fiz? O mercado estava tão pujante, estava tão subindo de uma maneira muito empolgante. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender amanhã de manhã. Porque na abertura do mercado é um bom momento para vender. Então eu vou ficar com essas ações hoje, amanhã de manhã abre o mercado e eu boto a venda. E vou ganhar mais, porque normalmente na abertura do mercado o pessoal paga mais. O que aconteceu na madrugada? Houve alguma coisa no mercado americano que afetou a nossa bolsa e ela abriu aqui em gap de baixa. Quando começou o dia, aquelas ações que tinham me dado já um bom lucro, estavam lá embaixo. Ah, Paulo, mas o Espírito Santo está preocupado com a sua vida financeira, com o mercado de ações? Irmãos, o Espírito Santo, ele está querendo te guiar em todas as áreas da sua vida. Na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos seus estudos, em todas as decisões, o Espírito, se você se deixar ser guiado, as coisas vão acontecer para você. Mas tem que obedecer às indicações do Espírito. Você não pode querer ser mais sabichão do que ele, foi o que eu fiz. Eu estou sabendo que no mercado, quando abre, dia seguinte, o que acontece? Me dei mal. A irmã vai no shopping comprar um vestido. Eu vou comprar um vestido. Espírito Santo, me dá uma dica aí. O que eu faço? Chega numa vitrine, está lá o vestidão, ela fala, testemunho interior. É aquele. Do lado tem uma grife mais top, que está em promoção, da mesma cor. Ela fala assim, sabe uma coisa, eu vou levar esse outro. Experimenta. É um pouquinho curto aqui, mas tudo bem. Leva para casa. Aí chega, vem para a igreja, quando vai sentar, tem que completar com a Bíblia. Irmã, se você comprou um vestido, tem que completar com a Bíblia, esse vestido está curto. Então, por que não seguiu a instrução? Então, irmãos, ter o Espírito morando dentro de nós é um privilégio de filhos. Ter o Espírito nos guiando, nos ensinando, nos mostrando o caminho certo, é um privilégio. É um privilégio, irmãos, nós temos essa intimidade de relacionamento com o Senhor. Porque a partir do momento que a gente vive isso todos os dias, são dias de confiança, são dias de ousadia. Nós não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém, de segunda onda, terceira onda, seja lá o que for. Porque o nosso Pai, Ele é o Rei do Universo, Ele é dono de tudo. Você vai ficar preocupado por quê? Gálatas 3:29 diz assim, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, tudo que Deus prometeu para Abraão, Ele tem cumprido e cumprirá em seu Filho Jesus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos dentro disso tudo. Não tenha dúvidas a respeito disso. Que eu posso dizer, irmãos, que ser filho de Deus é a coisa mais importante que deve acontecer na vida de alguém. É a partir dessa realidade espiritual que tudo começa a fazer sentido. Irmãos, é uma alegria muito grande nós sermos aceitos por Deus e saber que Ele nos considera justos, nos considera santos, amados, amigos dEle. Agora existe o outro lado da moeda. É possível uma pessoa ter nascido de novo e viver como se não fosse.
Como também é possível a pessoa estar na igreja e ainda assim estar fora de uma vida cristã. Como é possível também ela ter tudo em Cristo e viver como se não tivesse nada. Irmãos, evangelho são as boas novas. Se alguém não se alegra com isso, ele já se desviou há muito tempo. Há muito tempo. Então eu comentei que o verso 8 ao 11, Paulo fazia um apelo à vida cristã. E o que é viver? Como viver uma vida cristã? A primeira coisa, nós temos que estar sempre lembrando o que nós temos, o que nós somos e de quem nós somos. Quando isso está solidamente estabelecido dentro de nós, nós não conseguimos mais voltar à vida antiga. Você já não fica mais em dúvida. Irmãos, cristianismo é a vida de Deus fundida, misturada com a nossa. Nós e Deus somos farinha do mesmo saco. Uma coisa que é importante para a nossa vida, para viver uma vida cristã: tempo de leitura da Bíblia e oração. Irmãos, Deus está sempre pronto para se comunicar conosco. Ele sempre quer nos ouvir. Na verdade, Deus quer muito mais falar conosco do que nós queremos falar com Ele. Um dia eu ouvi uma ministração do Luciano Subirá. Ele disse que ouviu de um amigo dele isso, dizendo que leitura da Bíblia e oração são duas coisas que quanto menos nós fazemos, menos vontade nós temos de fazer. Um abismo leva a outro abismo. Quando começou essa pandemia, aí não vai ter culto, não vai ter isso, vai ficar todo mundo em casa. A Beatriz testemunha disso. Eu falei assim, maravilha. Estou cansado pra caramba, estou precisando dar uma descansada. Aí, primeira semana, aquele negócio, tranquilo, na maciota. Mas quando acabou aquela primeira semana, eu falei assim, bom, agora vamos botar ordem em casa. Irmãos, foi o período que eu mais orei, período que eu mais li a Bíblia, período que eu mais li livros, que são acessórios para a compreensão da Bíblia. Foi um período espiritualmente intenso para mim. E quanto mais eu fazia, mais vontade eu tinha de fazer. Porque existe o oposto. Quanto menos você faz, menos vontade dá de fazer. Mas quando você começa a fazer, você não quer parar. Quem nunca teve a experiência de você estar lendo a Bíblia e precisa interromper e fica incomodado com aquilo, quer continuar? Eu vivi essa experiência. Às vezes tinha alguma coisa, um horário que eu tinha que cumprir, eu estava ali lendo aquilo, empolgado com aquilo, não queria parar. Um abismo leva a outro abismo. Então um dos propósitos para nós orarmos e para nós lermos a palavra é nos orientarmos, lembrando sempre de quem nós somos. O diabo, irmãos, ele quer nos ver paralisados, inertes, indiferentes ao que está acontecendo por aí. Ele nos quer prontinhos para voltar à escravidão. A verdade é essa. E ele conseguiu pegar algumas pessoas nessa pandemia. As pessoas, opa, não vou fazer nada, beleza. Passou uma semana, passou duas, não acordaram, estão dormindo até hoje. E um abismo leva a outro abismo. Efésios 5, 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, remir o tempo quer dizer, em outras palavras, aproveitar as oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Devemos viver para o que é importante, e não para a tirania do urgente.
As pessoas, é lícito, você tem vários compromissos urgentes, coisas que precisam ser resolvidas na sua vida pessoal, mas o urgente está tomando conta e não dá espaço para aquilo que é importante. E o importante é o nosso relacionamento com Deus. O importante é uma vida cristã equilibrada, mas ela está sendo comprometida por essa tirania do que é urgente. Não vai dar, não tenho tempo. Foi domingo, o Jefferson estava conversando comigo e falou assim: Paulo, e aí, vai entrar alguém no departamento de música agora em dezembro? Fica aí, em dezembro não vai ter uma convocação, quem quiser, fala comigo. Então ele perguntou para mim, vai entrar alguém? Eu falei assim: ô Jefferson, alguns vão entrar sim, mas alguns dizem que não tem tempo. Quando a pessoa diz para mim que não tem tempo, eu chego à seguinte conclusão: louvor é para desocupado. É ou não é? Porque a pessoa não tem tempo, quer dizer, quem está no louvor tem tempo. Acorda 10 da manhã, toca um baixinho ali, depois almoça, dorme até as 4, toca outro baixinho e vem para a igreja. Simples assim. Jefferson, Vládia, Tony, Túlio, Natália, todo mundo desocupado. É como aquela história, o cara liga para o pastor: pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou aqui orando, irmão. Já que o senhor não está fazendo nada, eu vou aí dar um pulo para conversar com o senhor. Oração, leitura da Bíblia é para desocupado. Quem tem tempo, não dá. Então, irmãos, é essa tirania daquilo que é urgente. As pessoas estão comprometendo a sua caminhada cristã. Irmãos, a prática do exercício físico, eu gosto disso. Ela provoca um bem-estar físico. Aquela liberação de endorfina, aquela conversa técnica toda lá, mas é bom, é legal. Só quem faz pode avaliar o que eu estou falando. Mas a prática de atividades espirituais também geram um bem-estar espiritual. Paulo, quais são essas atividades espirituais? Irmãos, leitura da Bíblia, oração, a prática da gratidão, do perdão, da comunhão. Isso são atividades espirituais que geram um bem-estar espiritual. Nós não podemos nos furtar disso aí. John Bevere diz assim: você nunca irá mudar nada que estiver disposto a tolerar. Em outras palavras, irmãos, aquilo que nós suportamos vai continuar sempre do mesmo jeito. Então, se você entrou num nível de comodismo, de acomodação, e está tolerando aquele seu status quo, sabe quando que isso vai mudar? Never. Você tem que se levantar por dentro. Você tem que se sentir incomodado com aquilo. Fala: não, hoje eu vou tomar uma providência. E tome. E o interessante, quanto mais você fizer, mais vontade você tem de fazer. Irmãos, antes nós éramos escravos, mas agora nós somos filhos. Deus colocou o seu Espírito dentro de nós. Nós devemos lembrar disso sempre e conformar as nossas vidas espirituais de acordo com essas verdades. A banda pode subir aí, que eu já estou acabando. A nossa vida cristã ela não está baseada apenas naquilo que Cristo fez. Ela está baseada também naquilo que nós podemos fazer e devemos fazer por causa dele. Nós somos filhos de Deus. Filipenses 3, 7 e 9 diz assim, Paulo falando: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi
todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Coisa linda. Irmãos, uma vida cristã bem-sucedida, ela não acontece por um acaso. Algo que você está distraído e dá tudo certo. Não. Felicidade, sucesso, a plenitude em Deus tem que ser vivido de propósito. Você tem que envolver paciência, você tem que envolver perseverança, você tem que envolver firmeza, você tem que envolver constância. E determinar no seu espírito que nunca mais vai voltar à escravidão. Então eu quero encerrar esse capítulo 4 com o verso 1 do capítulo 5, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Amém, irmãos? Receberam alguma coisa? Glória a Deus.